Olá, tudo bem? Você já deve ter passado pela situação ou ter visto alguém com um bebezinho que faz aquela força enorme para fazer cocô, que se espreme, que fica vermelho, né? E isso deve ter gerado muita aflição em você. Eu sei, como mãe e como pediatra, que isso realmente gera angústia na gente e preocupação. Então, nesse vídeo eu vou explicar um pouco para você quando a gente deve se preocupar e entender o que é normal nessa situação. Meu nome é Tayane Guimarães, sou médica pediatra e minha missão com esses vídeos é ajudar você, mãe, a tornar a maternidade mais leve nesse primeiro ano de vida de seus bebês. Vamos lá? É muito comum no meu consultório chegarem as mães falando assim: doutora, ele tá só mamando no peito, mas na hora de fazer cocô eu tô achando que ele tá tendo cólica, porque ele fica muito vermelho, ele se espreme muito e fica um tempão até conseguir fazer cocô. Você acha que isso pode ser cólica? A primeira coisa que eu pergunto é: quanto tempo ele fica fazendo esses movimentos, né? E como é que está saindo as fezes quando ele realmente consegue fazer? Na grande maioria das vezes, essa resposta é alguns minutos apenas, em torno de 10, 15, 20 minutos. E a resposta da consistência das fezes é que saem fezes moles. Mas aí muitas vezes as mães também ficam com dúvida por que faz tanta força se as fezes saíram moles. Aí vem um momento em que eu explico para elas. E isso é um quadro comum de se ver em bebê. O bebezinho tá fazendo só fezes amolecidas, tá só no aleitamento materno, então tá recebendo só fórmula infantil ou até fazendo um aleitamento materno misto. Mas quando vai fazer cocô, tem essa dificuldade toda e se espreme, fica vermelho e chora, e depois que faz cocô, pronto, volta tudo ao normal. Isso é bastante comum e isso é esperado que aconteça em todo bebezinho, em todo recém-nascido e nos primeiros meses de vida. Por quê? Como todo o nosso corpo, o nosso sistema digestivo, ele também está em processo de maturação, né, de amadurecimento durante esses primeiros meses de vida. Então, nós, quando vamos no banheiro, quando sentimos vontade de fazer cocô, a gente vai e voluntariamente nós conseguimos relaxar os nossos esfíncteres, que são os nossos músculos da nossa região pélvica, e fazer o cocô. Mas o bebezinho não consegue fazer isso ainda. Como ele sente a vontade de evacuar, mas não consegue relaxar essa musculatura da pelve, ele acaba se contorcendo e fazendo tudo isso que você acha que possa estar sendo cólica. Mas na verdade não é. É só uma tentativa do bebezinho de evacuar normalmente. E para isso, nós damos o nome de disquesia. Como eu falei, pode acontecer com bebezinhos que estão em aleitamento materno exclusivo, que estão recebendo fórmula ou que estão recebendo os dois. E isso não quer dizer que é por conta da fórmula, que é por conta do aleitamento misto, tá? Isso é uma situação normal de se ver. E à medida que a criança vai crescendo, à medida que os meses vão se passando, você vai percebendo que essa dificuldade ela vai diminuindo, porque a criança aprende com o passar do tempo a relaxar essa musculatura da pelve e a fazer o movimento correto na hora de fazer o cocôzinho. E o que eu como mãe posso fazer nesses momentos para ajudar o bebezinho? Porque, nossa, eu sei como é angustiante a gente ver o bebezinho daquele jeito, né? Vermelho, fazendo força, fazendo aquelas caras, chorando, né? Eu sei, gente, a Luísa também passou por isso. Então, o que a gente pode fazer para ajudar o bebezinho nesse momento? Muitos pediatras, durante a consulta, acabam ensinando, né, aquela manobra da gente dobrar, flexionar a perna da criança, a dobrar em direção à barriguinha, né? Você segura abaixo do joelho, né, e dobra como se fosse encostar o joelho ali na parte do tórax. Vai e volta, vai e volta. Esse movimento ajuda o bebezinho nesse momento em que ele está apresentando essa dificuldade, né, para fazer cocô. Então, ele vai acabar estimulando ali o funcionamento do intestino, vai fazer com que o bebezinho acabe soltando ali gases e, consequentemente, acabe evacuando também. Então, isso é uma ótima opção para você que está vendo o seu bebezinho
sofrer, né, entre aspas, porque isso não é sofrimento, tá? Então, tá vendo o seu bebezinho nesse momento difícil de fazer cocô. Segunda dica, você precisa entender que isso não significa que o bebê tá com constipação. Mesmo que o bebezinho que está em aleitamento materno fique até 7 dias sem evacuar, isso ainda assim pode ser considerado normal. Normalmente, os bebezinhos que estão em aleitamento materno exclusivo, eles evacuam nos primeiros meses após cada mamada. Isso é o normal de se ver, tá? Mas os bebês que não fazem isso em algum período, não quer dizer que tem constipação. Tá? O bebezinho que evacuou uma vez só por dia não quer dizer que tem constipação. A gente precisa avaliar caso a caso como é que tá as fezes, como é que tá a frequência dessa evacuação, para poder saber se isso daí tem risco de estar desenvolvendo uma constipação ou não. Mas se ele tá com essa dificuldade, eu penso, ele tá com muita dificuldade para fazer cocô, eu vou dar algum laxante, algum supositório? Não, não faça isso. Tá? Quando as fezes do bebê sair, você vai perceber que eram fezes normais. Então não há necessidade nenhuma de fazer laxante, nenhum tipo de supositório, ok? Então se tiver qualquer dúvida com relação a isso, não esqueça de falar com o seu pediatra. Terceira dica, para ajudar no processo de formação de fezes normais, né? E para ajudar o bebezinho a ter uma maturação intestinal no período certo, o ideal é que você só ofereça outros tipos de alimento após os 6 meses. Então, antes dos 6 meses, aleitamento materno exclusivo ou uso de fórmula infantil, né, que são aqueles leites próprios para crianças menores de 1 ano, ou o misto, que é o aleitamento materno junto com a fórmula infantil. Tá? Então, antes dos 6 meses, não dá nenhum outro tipo de alimento. Nem mesmo aqueles chás, nem mesmo aqueles suquinhos, ou então aquela água, não precisa, tá bom? Se você conseguir manter essa orientação, o seu bebê vai estar com o funcionamento do intestino, na maioria das vezes, adequado. A quarta dica, algumas pessoas acabam usando laxantes e supositórios, que são aqueles produtos que a gente coloca lá dentro do ânus do bebê para facilitar a evacuação. Num primeiro momento isso pode ajudar, né? Porque vai fazer com que o bebê evacue realmente, mas isso não é saudável para o bebê e nem para esse intestino, tá? Porque o bebê vai aprender a evacuar só se tiver esse tipo de produto. Então, o ideal é que você espere realmente e entenda que isso é um processo natural e que o bebê, daqui a uns minutinhos, ele vai conseguir evacuar e ele vai voltar a ficar bem. Vou gravar um outro vídeo depois explicando sobre a constipação. Quando é que a gente deve suspeitar e quais são os sinais que a gente tem que observar no bebezinho. Mas os bebezinhos que estão com fezes normais, no caso desses primeiros meses, são realmente fezes amolecidas, né? Que estão soltando pum adequadamente, que estão mamando adequadamente, né? E que estão demorando alguns minutos para fazer o cocô, que no caso é a disquesia, ou que passam alguns dias sem fazer cocô e depois voltam a fazer normalmente, e isso é considerado normal. Tem também muitas mães que entram em contato comigo ou que vão no meu consultório com a queixa de que, meu filho já tá há 3, 4 dias sem fazer cocô, mas tá mamando bem, tá soltando pum, a barriga não tá distendida, assim, aquela barriga muito grande, e o bebezinho tá bem, tá esperto. Então, se tá acontecendo essas 4 situações, o ideal é que você espere, porque isso é normal de acontecer nos bebês, tá? Então, a gente espera até 7 dias, se esse bebê não evacuar, aí a gente procura fazer algum procedimento. Mas até 7 dias, o ideal é que a gente espere em casa e continue alimentando o bebezinho normalmente. Se quiser fazer uma massagenzinha na barriga, pode fazer. Se quiser fazer esse movimento de dobrar as perninhas em direção ao abdômen, também pode fazer. Mas nada além disso. Nada de chá, nada de suco, nada de nada, nem medicação. Tá? Porque se o bebê está bem, é sinal de que esse intestino ele vai colocar essas fezes para fora logo. Após 7 dias, não evacuou, aí sim a gente procura fazer uso de medicações
tá? A gente espera um pouco porque isso é realmente desconfortável. É desconfortável pra gente, né, que somos adultos, fazer essas lavagens. Imagine pro bebezinho. Espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem para você de que a disquesia é um processo natural, tá? Que com o passar do tempo o bebezinho vai melhorando, né? O bebezinho vai ganhando autonomia com relação à movimentação desse esfíncter anal, né? E dessa musculatura da parte pélvica e vai conseguindo fazer a forcinha correta na hora que vier o estímulo, né? Que vier a vontade de fazer cocô. Até lá, a gente mantém o bebê calmo, a gente mantém o nosso coração de mãe, nosso coração de avó calmos também, tá bom? E tenha sempre esse canal aberto com seu pediatra. Qualquer dúvida que aconteceu, entre em contato com o pediatra, que ele é a melhor pessoa para estar ao seu lado nesse momento. Meus pacientes sabem que eu gosto muito de estar próximo, né? Que de vez em quando eu tô perguntando, que eles têm meu telefone, então isso é importante. Essa relação, né, entre pediatra e família é super importante. Então, tente ter uma relação assim com o seu pediatra também, porque muitas vezes uma simples informação pode fazer com que a gente evite fazer medicações desnecessárias. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você conhece alguma mãe que esteja passando por uma situação dessa, compartilha, porque informação de qualidade é sempre bom de estar compartilhando, tá bom? Tchau, espero vocês no próximo vídeo.